Glória a Deus. Paz seja convosco. Deus abençoe aí a sua vida. Deus está aqui. Deus está aí, do seu ladinho. Você já tem intimidade com Deus? Precisa ter. É necessário que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente respeite, que a gente aprenda a amar. Como aprende isso? É com a palavra. Cada vez que você lê, que você conhece a palavra, cada vez mais você se aproxima de Deus. Bom que você participe de reuniões, que você fale sobre a Bíblia, que você troque ideias sobre a Bíblia, que você tenha amigos que têm a mesma fé que você, isso é importante, para um ajudar o outro na fé, né? Porque a fé, ela desmorona se você não alimenta, e você tem que alimentar a sua fé. Reconheça o seu pecado, seu ponto fraco. Reconheça. Todos nós temos um ponto fraco. A gente vai falar aqui hoje de José. José, quem conhece a história sabe que ele foi vendido pelos irmãos, que ele foi preso, que ele trabalhou na casa de Potifar. Ele foi vendido primeiro para Potifar, né? Trabalhou na casa de Potifar. Por ele ser um homem de Deus, ele era abençoadíssimo e inteligentérrimo também. E aí, Potifar deu a ele poderes na casa, ele podia tocar e mandar em tudo. Estava prosperando a casa de Potifar por conta de José. José ser um homem de Deus. Mas a mulher de Potifar resolveu dar em cima de José. E aí a gente vai ver aqui que a mulher de Potifar, ela todo dia, olha, lá no 10, 39 e 10, aconteceu o quê? Falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer uns serviços dele e não tinha ninguém na casa. Então ela aproveitou-se disso e pegou ele pelos seus vestidos. Os homens usavam aquelas túnicas, né? Dizendo, deita-se comigo. Ele deixou-a e fugiu. E ficou com ela a túnica. José fugiu. Hoje nós vamos falar sobre fugir. O crente precisa fugir da tentação? Sim. O crente ele tem que reconhecer que ele tem ponto fraco e ele reconhece o ponto fraco dele. O meu ponto fraco é música. Eu amava ir para os barzinhos, me envolver ali com os músicos, sabe? Cantar com eles. Eu diria que se eu não fosse cristã, eu seria cantora de barzinho por aí. Então, eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir disso. É pecado? Não, não. Mas é o meu ponto fraco. Então, se eu tô lá nos barzinhos, envolvida ali com os karaokês da vida, com os cantores noturnos, e eu vou o quê? Tomar uns beer nights. Vou o quê? Voltar lá para o mundão. Foi assim com a Eva e o Adão, não foi? A Eva e o Adão experimentaram, Deus deu a ele o poder sobre todas as coisas. Tudo aqui vocês usufruem, menos aquela árvore. Mas eles ouviram a voz do diabo e foram comer da árvore. Nem questionaram, nem conversaram sobre, nem fugiram, nem tentaram fugir. José fez aqui, ó, diferente. José fugiu. Fuja. Fuja daquilo que você já sabe que pode te levar à ruína. Fuja, porque Deus, na própria Bíblia, Deus nos ensina, resista ao diabo e fuja das tentações. Deus nos ensina. Resista ao diabo para ele fugir de vós. Mas fuja das tentações. Porque o diabo não vai começar com coisa grande, sim, numa coisa pequenininha. Ele reconhece aí sua fraqueza. Se é dinheiro, se é vício de pinga, se é mulher, se é homem, se é sexo, o diabo ele conhece aí o seu ponto fraco. Fuja disso. Fuja da aparência do mal. Nos textos bíblicos, alguns deles aqui, vão nos dizer sobre fugir do diabo. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resista ao diabo, ele vai fugir de vocês.
Efésios 6 manda com que a gente se vista da armadura de Deus para ficar forte, para ficar firme com Deus. A armadura de Deus é a palavra dele, é o conhecimento da palavra dele, é a armadura de Deus, a oração, o jejum, comunhão, né? Se você tiver comunhão com Deus, fortalecido no Senhor, você vai fugir do diabo. 1 Coríntios 6:8 diz assim, ó, fujam da imoralidade sexual, fujam. Não diz resista, diz fuja, fuja, sai fora. O José provavelmente sabia que se ele vacilasse ali, ele ia cair na armadilha. Então a gente conhece a nossa fraqueza, a gente reconhece, né? Quando a gente cai, eu caio, eu sou fraca em várias coisas, eu citei essa, mas eu tenho um ponto fraco aí também com dinheiro, como eu sou comerciante, eu viro e mexo e tô aí discutindo, até parei, graças a Deus já parei de trabalhar. Eu trabalhava comércio e eu tinha uma discussão idiota por conta de dinheiro, viu? Porque não pagava, porque... Então é o ponto fraco, e o diabo trabalha aí. Ele quer que você perde a linha mesmo, porque aí você perde a comunhão com Deus. Ele quer que você pare de pensar em Deus, na verdade. Porque quando você está centrado em Deus, você está pensando, Deus não ia fazer isso. Deus não quer que eu faça isso. E se você desvia o pensamento, você já não pensa mais. É que você fez, você já fez. Você já obedeceu a voz do capeta. Idolatria. 1 Coríntios 10:4. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. O que é idolatria? Imagens de santos? Sim, mas também pode ser você mesmo. Você pode estar se idolatrando, se achando o rei da cocada preta. Cuidado, fuja. Se você está vendo que você está se achando, corrija. Você identifica qual é a sua idolatria. Sua idolatria é o seu carro, você fica lambendo, ninguém pode sentar, a mulher em último lugar. Cuidado. Sua idolatria é a sua casa? Seus móveis? O que é a sua idolatria? Deus fala, fuja. Fuja. Fuja disso, porque aí você vai estar se revestindo com as armaduras de Deus. Você está se preparando para enfrentar o diabo, para resistir a ele, porque ele vai entrar nessas coisinhas. E quando você der conta, você está achando normal. Normal chapar o coco, normal transar com vários, normal isso, normal aquilo. Então fuja, fuja. Você é cristão? Você aceitou Jesus como seu salvador? Então agora você é filho dele. Você tem que andar como ele te direciona. Você tem que obedecer o seu pai. Você precisa obedecer o seu pai para você ser feliz, para você ser salvo. Em nome de Jesus. 2 Timóteo 2:22 diz assim, fuja das paixões da mocidade. Às vezes a gente tem umas paixões que ficou dentro da gente, sabe? Que se resgatasse. Então fuja disso, fuja disso. Porque por uma brechinha ele vai te seduzir. Fuja. Fuja da aparência do mal, coma a palavra de Deus, enfia sua cara na Bíblia, dia e noite se necessário for. Porque aí Deus vai te sustentando, Deus vai te fortalecendo, você vai crescendo na fé e ficando forte e mudando o seu caráter, porque você precisa mudar o seu caráter para morar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo fale com você. Leia José, aprenda com José. José é meu ídolo, porque ele resistiu mesmo em todas as tentações. Ele nunca reclamou das provas dele. Com José a gente aprende várias lições. Leia Gênesis. Gênesis a partir do 37, que os irmãos começam lá a vender o José. Louvado seja o nome do Senhor, até o 42. Leia e aprenda. Leia a Bíblia. Escuta a palavra. Lê, escuta, assiste filmes. Eu estou assistindo uma série da Bíblia que fala sobre os reis. E aí eu estou entrando lá no Saul agora.
E isso é gostoso, porque você lê a